Então finalmente a OpenAI lançou a versão 3 do DALL-E. E a gente vai ver aqui que tem algumas imagens do DALL-E 3 que realmente são impressionantes. Talvez finalmente o Midjourney, que era o melhor algoritmo de geração de imagens, seja desbancado. Porque os resultados do DALL-E 3 estão realmente interessantes. Vamos comentar também nesse vídeo sobre os autores que estão processando a OpenAI. Inclusive o autor que escreveu Game of Thrones. Vamos também comentar sobre o fim do Airbnb em algumas cidades, como Nova York, por exemplo. Uma tentativa de alguns governantes de algumas cidades de ir contra a tecnologia. Vamos falar também sobre algumas inovações da Amazon, que foram lançadas essa semana. E muitos desses lançamentos têm a ver com inteligência artificial. Então vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, então o autor do Game of Thrones, o George R.R. Martin, entrou para o grupo de autores que estão processando a OpenAI, dizendo, por exemplo, que não tem nada de justo em relação a isso. E quando ele diz isso, ele está se referindo ao ChatGPT. Inclusive, o cara diz que o ChatGPT não existiria se não fosse pelos livros dele, né, de que esses modelos de IA generativa é uma forma de explorar os criadores de conteúdo, que os autores deveriam ter o direito de decidir se querem ter os seus trabalhos, os seus livros usados no treinamento de inteligências artificiais, e que se eles optassem por fazer parte disso, eles deveriam ser recompensados por isso. E o argumento desses autores que estão processando a OpenAI é de que esses algoritmos dificultam muito a vida dos autores de ficção, por exemplo. Porque esses modelos iriam permitir que qualquer pessoa gerasse textos com alto nível de escrita, que era uma habilidade que apenas esses autores possuíam, e que agora então qualquer pessoa poderia escrever obras de ficção. Como o próprio Game of Thrones, quem sabe. Até porque recentemente, se você pedir pro ChatGPT dizer qual que era o terceiro parágrafo do livro 2 do Harry Potter, ele iria responder exatamente o parágrafo que você pediu. Ou seja, significa que ele tem o livro dentro do conhecimento dele. Mas agora, se você tenta pedir isso pro algoritmo, ele vai dizer que não pode dar esse tipo de informação, por causa dessa questão de direito autoral. Então é claro que a gente entende que esses autores, eles têm o direito a essa propriedade, né? Foram eles que escreveram esses livros. Só que quando a gente para pensar, o fato de agora qualquer pessoa poder usar um algoritmo desses para escrever outras obras que elas não poderiam fazer antes, talvez por não terem tanta habilidade na escrita, por exemplo, agora elas vão conseguir fazer isso usando essas ferramentas. E sei lá, na minha opinião, essas leis de proteção de direito autoral, elas acabam protegendo muito mais as grandes empresas do que de fato os autores, porque só são essas grandes empresas e esses grandes conglomerados que conseguem bancar um processo legal de direito autoral. O pequeno autor nunca vai fazer isso. Então é meio que uma forma de usar os recursos do Estado, a proteção da lei, para evitar que concorrentes façam a mesma coisa. Né? No fundo, o que o autor do Game of Thrones aqui tá com medo é de que concorrentes entrem nesse mercado e comecem a criar obras melhores que o Game of Thrones, usando esses algoritmos de inteligência artificial. Bom, se talvez o final da série do Game of Thrones não tivesse sido aquela catástrofe, a galera ia estar valorizando mais as palavras aí do autor. Bom, uma outra notícia interessante aí que surgiu nesses últimos dias é que pesquisadores da DeepMind, que é uma empresa do Google de desenvolvimento de inteligência artificial, eles lançaram um artigo chamado de Large Language Models as Optimizers, onde eles basicamente analisaram diversos prompts. E assim, o resultado que eles encontraram foi bem bizarro. Por exemplo, se você estiver resolvendo um problema complexo usando o ChatGPT, se você colocar essa frase no início do prompt, "Let's think step by step", isso melhora a acurácia do modelo. O modelo vai conseguir resolver alguns problemas se você colocar isso na frente. Caso contrário, talvez ele não conseguisse resolver. Só que o mais doido foi esse outro prompt aqui que eles descobriram. Que se você coloca isso daqui, "Take a deep breath and work on this step by step". Uma coisa bizarra, né? Porque esses modelos de inteligência artificial não conseguem respirar. Mesmo assim, o modelo consegue ter um resultado melhor. Bom, e a lógica por trás disso, por mais que isso aqui pareça meio bizarro, até que faz sentido. Porque no fundo, esses modelos, como eles foram treinados com dados de perguntas e respostas, muitas das melhores respostas tinham escrito isso. "Take a deep breath", antes de dar a resposta. Provavelmente baseado em livros textos, por exemplo. Ou mesmo no raciocínio da explicação, tinha esse conceito de step by step. Então a próxima vez que você tiver com dificuldade em resolver alguma coisa usando o ChatGPT ou outros algoritmos de LLM, peça para a inteligência artificial respirar fundo e fazer as coisas passo a passo, que talvez o resultado seja muito melhor. Bom, e o Airbnb agora vai verificar todas as propriedades que estão cadastradas no site. Todas as pessoas que estão anunciando ali no Airbnb, que estão alugando seus apartamentos, suas casas aí em algumas partes do mundo, vão ter que passar por uma verificação para o Airbnb entender se essas pessoas realmente existem. Porque tem ocorrido alguns casos de apartamentos fantasmas,
Não pelo fato deles serem mal assombrados, mas pelo fato de não existirem. E tem um monte de coisa envolvida em relação a isso. Como, por exemplo, lavagem de dinheiro. Né? Apartamentos que não existem, as pessoas anunciando ali na internet. E usando a ferramenta para tentar esquentar algum tipo de dinheiro em relação a isso. Essa é uma das possibilidades para isso. E além disso, nesse último mês, a cidade de Nova York proibiu o aluguel de Airbnbs. Bom, eles não proibiram totalmente, mas agora eles estão forçando que o dono do imóvel, o host, esteja fisicamente dentro do local durante o aluguel. O que é uma coisa bizarra, né? Porque quando tu aluga um Airbnb, você não quer que o dono do lugar esteja ali com você. E isso gerou a queda de 77% dos aluguéis de Airbnb na cidade de Nova York. E essa questão do Airbnb é realmente uma coisa polêmica. Tem muita gente que diz que isso está se tornando um problema, porque as grandes cidades, e principalmente cidades turísticas, estão praticamente virando tudo Airbnb. Todo o centro da cidade está virando apartamentos de Airbnb. O que estaria forçando as pessoas que moram ali a terem que morar mais longe do centro da cidade. Mas isso para os turistas é uma péssima notícia. Sei lá, se você estava pretendendo ir para Nova York e ficar em um Airbnb, agora você vai ter que ir para algum hotel. E que a gente sabe que existe uma grande diferença entre ficar num Airbnb e ficar em um hotel. Foi-se o tempo que ficar em hotel era algo glamouroso. Bom, e a Amazon anunciou algumas novidades no evento de produto aí que ocorreu agora em setembro. E uma das novidades aqui mais interessantes que eu achei foi essa daqui, de que a Alexa agora vai usar vários recursos de IA generativa, de que eles vão incorporar o que eles estão chamando de Alexa Large Language Model, que vai tornar a inteligência artificial mais avançada. E vai ficar uma conversa muito mais fluida, pelo menos é isso que deu pra entender aqui. Mas uma outra novidade interessante, que eu achei pelo menos, é isso daqui. Bom, muitas TVs atualmente têm o modo retrato, e você consegue colocar uma imagem que fica ali parada enquanto ninguém tá vendo algo na TV, e que normalmente consome pouca eletricidade. E agora eles implantaram a funcionalidade dessa imagem que vai ficar ali, esse retrato, ser uma imagem gerada por uma inteligência artificial. Não é uma imagem generativa, que a gente já conhece aí como é que funciona, mas uma imagem de qualquer coisa, que você vai poder pedir ali pro algoritmo e ele vai gerar isso pra você. Então isso é interessante pra criação de cenários, por exemplo. Colocar a tua televisão ali mostrando uma imagem sobre qualquer coisa que você queira. E de uma forma extremamente simples, você só pedindo pra ela criar o que você quer. E um outro produto que anunciaram aqui nesse evento é o óculos conhecido como Echo Frames, que é basicamente um óculos de sol ou óculos de grau, que possui a Alexa embutida nele. Então tem ali um microfone que você consegue conversar com a Alexa. Então se você tem a Alexa na sua casa e a sua casa é toda automatizada, você pode simplesmente falar com a Alexa através do seu óculos. Então seria uma forma de você não precisar usar as mãos e talvez se você estiver longe ali da Alexa, do dispositivo, mesmo assim conseguir se comunicar com essa inteligência artificial, apenas pelos seus óculos. Mas bom, eu não uso óculos e nem tenho Alexa aqui em casa e nenhum tipo de dispositivo que dê pra automatizar, lâmpada, enfim. Então talvez isso aqui não funcione pra mim. Mas mesmo assim, talvez seja interessante pra algumas pessoas. Bom, e a OpenAI lançou o DALL-E 3, que é um novo algoritmo de geração de imagens, a nova versão do algoritmo, e que tem algumas funcionalidades que talvez faça ele ser melhor do que o Midjourney. Sim, até o momento o algoritmo de geração de imagens que eu considerava como sendo o melhor era o Midjourney, que consegue gerar imagens extremamente realistas e definitivamente era o melhor. E até eu já tinha feito um vídeo sobre o DALL-E 3 há um mês atrás, que você pode clicar aqui em cima para ver o vídeo, onde eu já tinha detalhado mais ou menos como é que esse algoritmo funcionava e qual que seria a vantagem dele em relação às versões anteriores. Mas o grande lance dessa nova versão é realmente a qualidade das imagens. O DALL-E 2 realmente foi um avanço, mas ele estava deixando a desejar. Ele não era tão bom quanto os concorrentes. Mas o DALL-E 3 parece que veio para resolver isso. Só que talvez o grande lance, a grande inovação do DALL-E 3 é o fato dele estar embutido no ChatGPT. Sim, o DALL-E 3 foi construído de forma nativa no ChatGPT. Então você vai poder estar conversando ali com o ChatGPT e pedir para ele criar imagens. E isso é uma funcionalidade bem interessante, que muita gente estava esperando que isso fosse acontecer. De tu pedir ali para o algoritmo gerar alguma imagem ou ilustrar o que ele está escrevendo. Isso vai ser muito massa. Bom, e o DALL-E 3 vai estar disponível para quem é assinante do ChatGPT, a conta Plus, e também para quem tiver a conta Enterprise, a conta empresarial do ChatGPT. E os direitos autorais são todos seus. Você pode imprimir, vender, fazer o que tu quiser com essas imagens. Bom, e aqui a gente tem alguns exemplos. Olhem isso daqui. Realmente um avanço impressionante em relação à versão 2. Os resultados ficaram muito mais realistas. Inclusive, como eu comentei no vídeo que eu postei sobre o DALL-E 3, agora o algoritmo consegue trabalhar muito bem com letras e textos. Então se você pedir para ele escrever um texto, a imagem vai ter o texto ali de forma praticamente perfeita. E talvez a grande vantagem que eu vejo em relação ao Midjourney, nas comparações que foram feitas com o modelo, é que o DALL-E 3 ele vai seguir o prompt que tu passar para ele,
ao pé da letra. Algo que não necessariamente acontecia com o Midjourney, que por mais que às vezes gerasse uma imagem bonita, essa imagem não representava totalmente o que você havia escrito no prompt. Então talvez a grande vantagem do DALL-E 3 vai ser seguir o prompt ali de uma forma mais fiel. Bom, então essas aí foram algumas notícias de tecnologia. De um lado, pessoas processando ali esses modelos de inteligência artificial devido a essa questão dos direitos autorais. E do outro, novos algoritmos sendo lançados, permitindo que qualquer pessoa crie imagens e que tenham total direito sobre essa imagem, possam vender, comercializar, fazer o que quiserem com isso. Então estamos vivendo um grande reset do direito autoral, o que para alguns é um pesadelo e para outros talvez seja um período de libertação.